Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre, a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo e chegando ao máximo de estudantes e professores em Minas Gerais. Nessa segunda semana, o eixo temático será estudado problemas e perspectivas do urbano. O tema tópico, processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer, a cultura, certo? A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula, compreender os fenômenos urbanos relacionados à metropolização. E os conteúdos relacionados quais são? Metropolização, conurbação, região metropolitana e desmetropolização. O tema nesse sentido será qual? Cidade e metrópole. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre como que aconteceu o processo de urbanização e seus principais problemas decorrentes desse processo do crescimento urbano. Então, vamos a esse conteúdo, o processo de metropolização. Pessoal, antes de mais nada, vamos ao conceito do que é metropolização. Metropolização está relacionada diretamente ao termo conurbação, e também à formação das regiões metropolitanas. Portanto, metropolização é o fenômeno em que vários centros urbanos, a aglomeração populacional, crescem e acaba se integrando, se juntando, se conurbando, se colando às áreas urbanas, de uma até a outra, de uma cidade até a outra, de uma região até a outra. Então, nesse sentido, esse termo conurbação vai levar ao termo da metropolização. Então, para entendermos um pouco da metropolização, vamos entender o que é essa conurbação. E quando uma cidade ela possui um elevado crescimento urbano, ela pode chegar ao ponto de se integrar até outra cidade. E é disso que se trata, então, o termo conurbação. E quando várias cidades se integram, nós vamos ter, então, o processo de metropolização. Então, inicialmente vai acontecer a conurbação, depois o processo de metropolização. E esse processo de metropolização não leva em consideração apenas o crescimento urbano, mas sim o crescimento populacional, o processo de industrialização, de urbanização, estão intimamente ligados. Faz necessário, então, a gente entender como se deu o processo de industrialização naquele espaço urbano para ser considerado um processo de metropolização, porque a indústria acaba atraindo mão de obra, serviços, produtos, matérias-primas, que vão, então, favorecer o processo de urbanização e de metropolização. Foi assim lá no ápice da Revolução Industrial no século XVIII. Várias cidades da Europa passaram por um processo de intensa urbanização. O crescimento da cidade. Londres, por exemplo, em 1850, alcançava aí mais ou menos 3 milhões de habitantes. E 50 anos depois, essa população já somava 7 milhões de habitantes, graças, é claro, ao efeito da Revolução Industrial. Já mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, os países subdesenvolvidos passaram a se industrializar, graças à migração das indústrias dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, também chamados de periféricos. Então, nós tivemos esse processo de urbanização que veio consigo o processo de conurbação, metropolização e crescimento em inchaço das cidades. O Brasil, por exemplo, nós tivemos o processo de metropolização no São Paulo, Rio de Janeiro, no final do século XX, se tornando megacidades superiores a 10 milhões de habitantes. Então, nós sabemos que esse processo de formação urbana ocorreu de forma rápida, porque a indústria estava demandando mão de obra, precisando de pessoas para trabalhar, e com isso as pessoas saíram do campo rapidamente e foram para as cidades. As cidades não tiveram tempo para receber esse montante populacional que estava sendo imigrado. Nesse sentido, faltou estrutura urbana, estrutura econômica, social. A cidade passou por uma convulsão social, uma convulsão de problemas econômicos, urbanos, ambientais e estruturais. Nós chamamos esse fenômeno aí de macrocefalia urbana, o crescimento exagerado das cidades, que acabou não acompanhando esse crescimento populacional com infraestrutura adequada e digna para uma população viver de forma tranquila, com uma qualidade de vida
básica. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre, para a segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou o nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!